Fala galera, e aí, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aulinha, ok? Beleza? E nós vamos, né, para a conclusão aí da questão ambiental, trabalhando com a água, a questão da água, tá certo? Então, um tema deveras importante. Um tema que deveria ser prioridade, né, para todos os países, mesmo aqueles que, né, em geral, né, na média aí, apresentam muita água, como é o caso do Brasil. Mas só lembrando que, né, nós temos muita água no nosso país, mas essa distribuição de água ela não é equilibrada, tá certo? Nós temos algumas regiões com mais água e temos uma região que sofre bastante, né? Ou pelo menos uma parte substancial, né, dessa região que sofre com pouca água, ok? Mas nós vamos trabalhar aqui nessa aula, né, não só pensando em matéria de Brasil, mas pensando em matéria de mundo, né? A água como uma questão, né, global. Então, a falta ou a deterioração da água, né? Então, como um problema mundial, certo? Sempre levando em conta o que? A água é um recurso vital para a sociedade mundial, né? Então, a água é vital para o funcionamento do nosso corpo, a água é vital, né, para o bom funcionamento ecológico, né, do meio. Então, nós temos que lidar com um carinho, né, muito grande com esse recurso, porque sem ele nós não podemos viver, né, nem no sentido fisiológico aí, ou biológico, né, mas também no sentido de produção, certo? No sentido de produção agrícola, de produção de pecuária ou de produção industrial, tá certo? Então, nessas últimas aulas aí nós falamos muito de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, né? Que seria um parâmetro, que deve ser um parâmetro para toda a sociedade e a economia, né? Então nós devemos nos deparar com a água como um recurso abundante, tudo bem. Pode ser que a gente tenha a falsa impressão de que exista muita água, mas não tem, né? E que por isso nós devemos lidar com ele de forma muito harmoniosa e responsável. Então, a questão, sempre que nós falamos questão, nós falamos de problema, né? Então, a questão é um problema. Então, qual é o problema que a gente tem em relação à água? Primeiro, degradação, deterioração da água, ou mais popularmente dizendo, poluição da água. Segundo ponto, escassez de água, falta de água, ok? E o terceiro ponto, que também não é menos importante, não é o caso do nosso Brasil, certo? Mas é muito presente, né, no Oriente Médio, na Ásia como um todo, na África Saheliana do Sahel, na África do Saara, que é o conflito geopolítico, ok? Que envolve posse, uso, distribuição e compartilhamento do recurso. Então nós vamos também, né, abordar isso mais para frente dessa aula. Então, o desafio e a necessidade da humanidade no século XXI, né, é desenvolver uma nova forma de relacionamento com a água, um novo manejo, né? E isso não é do dia para a noite, isso envolve uma nova educação, uma educação dos mais velhos, né? Uma reeducação dos mais velhos e a educação dos mais novos para o respeito ao meio ambiente. Então isso vai fazer com que a gente tenha uma nova mentalidade. Esse termo é importante,
ok? Mentalidade, né? Quando a gente pode afirmar que existe uma nova mentalidade, que seria uma nova visão, novos valores, nova forma de relacionamento com esse recurso tão importante com a gente, que a gente, né, precisa e tem. Algumas imagens interessantes, né? Aqui, né, uma criança nadando em meio a um rio poluído. Aqui uma barragem, né, em seca, né, com a terra partida, né, pela ausência de chuvas. Aqui a distribuição de água na superfície terrestre. Então vejam, galera, 97,50% da água é água salgada. Água que de bate-pronto não dá para a gente utilizar, né? Água imprópria para beber, para produção, né? Então é necessário para usar a água de mares e oceanos a dessalinização. E isso, né? Até então existem formas de dessalinização custosas, né? Que não é barato. Então parece que, né, alguns países como Israel e Arábia Saudita estão desenvolvendo técnicas e tecnologias um pouco mais baratas, que não é o que acontece na América do Sul, certo? Então, a água doce acessível mesmo é 0,07. Então, água doce de difícil acesso tem 2,50. Né? Então isso está na calota polar, isso está no lençol freático, na profundidade, né? Então em aquíferos, então de difícil acesso. Água doce acessível rapidamente, rios, poços, né? Essa representa um número muito pequeno, ok? Veja o índice de disponibilidade de água per capita metro cúbico pessoa ano. Então onde é mais azul, representa mais um índice maior. Quanto mais vermelho, um índice menor. Então, aí os grandes contemplados da natureza, né? América do Norte, principalmente o Canadá, a Rússia, a Escandinávia, o Brasil, o Chile, a Argentina, ok? A costa oriental da Austrália e Nova Zelândia, o Japão, mas veja, né, o norte da África, Oriente Médio, né, parte da Índia, parte ocidental da Austrália, Peru, Bolívia, são países com difícil acesso à água. Ok? A importância e os principais usos da água. Então, nesses mapinhas, né, nessas estatísticas, nesses dados, principalmente esse, né, dado que eu estou passando com a seta, nós vemos que o principal consumidor de água no mundo é o setor agrícola. Né? Veja que tirando a América do Norte e Europa, que a indústria é a que mais utiliza água, o resto do mundo, o setor agrícola usa mais água. Veja no caso da América Latina, que nós nos encontramos, o uso da agricultura é infinitamente superior ao uso doméstico. Então, por exemplo, né, nós vemos na televisão campanhas da Sabesp para consumir menos. Tudo bem, é importante consumir menos. Só que se a agricultura não tiver um manejo também mais racional, de nada adianta a gente economizar, ok? Então, no uso doméstico, né, principalmente aí vai para limpeza, para higiene pessoal, para lavagem de roupa, né, para cozinha. Então, eis aqui também um mapa, um gráfico em forma de pizza, mostrando o consumo do mundo, né, a agricultura, os países desenvolvidos, a indústria e cultura, em desenvolvimento a agricultura, né, que consome mais.
o impacto de cada setor na questão da água, né? O impacto aqui significa as consequências, né, de utilização e consequências principalmente responsáveis, né? Na agropecuária nós temos a contaminação por agrotóxicos, fertilizantes, né? A dificuldade da infiltração da água da chuva, né, por conta talvez de compactação de terra, a salinização e esse aumento da demanda por incorporação de novas áreas. Então, quando eu digo isso, eu estou sinalizando para o que acontece na Amazônia. Então, quanto mais áreas de floresta nós retirarmos para colocar boi, menos chuva vai existir. O índice de chuvas, o índice pluviométrico vai diminuir. E nós já estudamos isso, né? Já estudamos isso em outras oportunidades, falamos muito a respeito disso. Então, a própria floresta amazônica, ela é produtora de água em forma de vapor, né? Vai gerar ali, nessa gigantesca área plana, né, de baixa altitude, com muita floresta, né, uma grande massa de ar quente e úmida, que vai, né, representar aí os famosos rios voadores, que vão distribuir água pela América do Sul toda. Então, quanto mais floresta a gente retira, né, menos vapor d'água as florestas vão produzir e menos chuva para nós, para a agricultura, para a indústria vai existir, tá? A indústria, né, em lugares que não há saneamento básico, em lugares que não há controle de efluentes, né, o lançamento de rejeitos dentro de córregos, dentro de rios, por incrível que pareça, isso acontece em São Paulo ainda. Isso acontece no nosso estado, né? A principal forma de contaminação, além dessas casas informais, né, do lado de córregos, são algumas indústrias que ainda lançam os seus efluentes nos córregos e rios. E o impacto doméstico, né, seria desperdício de água, né, principalmente o uso de detergentes, né, isso vai contaminar bastante e vai prejudicar, né, no saneamento básico, tratamento do esgoto. No caso, né, de escassez e conflitos. Então, como já anunciei, né, em matéria de Brasil, no mundo existe uma discrepância, um desequilíbrio entre a oferta e a demanda de água, né? Algumas áreas vão ter mais acesso à água e em outras áreas menos acesso. Alguns países até têm água, mas não tem recurso, não tem tecnologia, não tem técnicas para conseguir ter acesso à água, né? Esse também é um ponto importante para se ressaltar. Então nós temos dois conceitos vinculados a essa temática: a escassez de água e o estresse hídrico. Vamos tentar entender o que vem a ser cada uma dessas coisas. A escassez de água hídrica física é quando você tem insuficiência de provimento no abastecimento de água. Então é quando você não tem água, certo? Então, escassez física de água é quando você não tem água, como acontece, por exemplo, lá no sertão nordestino em algumas áreas. No caso, econômica é quando o país então não possui recursos e condições de oferecer o abastecimento de água, né? A água limpa e depois tratar essa água. Então tem situações, tem países que vão estar nessas duas situações. Não tem nem recurso físico e nem recurso financeiro para prover, né, as suas sociedades, suas nações, né, desse importante recurso. A ONU estima, né, em 5 bilhões de pessoas que estão vivendo em escassez hídrica até 2050. Isso vai de encontro àquilo que nós estudamos. Nós estamos passando por um fenômeno chamado aquecimento global. Esse aquecimento global ele não tem só
aumentado a temperatura na Terra. Mas cientistas tentam gerar uma relação de causalidade do aquecimento global com outros fenômenos. Que fenômenos seriam esses? Extremos climáticos, certo? De um lado, aumento do número de ciclones, de furacões, de tufões, por conta do aquecimento maior, por conta da transpiração maior, né? Situações extremas de chuva ou falta de chuva, ok? Então nós vamos ter um desequilíbrio climático, né? Ocasionado pelo aquecimento global, tá certo? Então, né, sem contar outras agressões, né, ao meio ambiente, né, que é um termo, né, já bastante rotinizado, né? Então, por mais que as letras nos dizem que é redundante, estamos falando aqui porque foi rotinizado e se usa essa expressão. Então, importante chamar atenção para isso, né? Nós estamos com muitos problemas, né, que vão se agregando, que vão um exercendo influência no outro. Então, o desmatamento pode colaborar para o aquecimento global. As queimadas na Amazônia podem colaborar para o aquecimento global, certo? E isso pode afetar, por sua vez, na oferta de água. Isso é possível de constatação empírica, pela observação de que parece que ano após ano existe menos chuva do que antigamente. Os mais velhos dizem que isso é fato, ok? Os mais velhos dizem que isso é incontestável. Então, essa é a empiria, essa é a observação, mas a ciência nos mostra também isso com dados. Comparação estatística de quanto chovia antes e o quanto chove agora. Qual seria a principal hipótese? O desmatamento, certo? Então, cabe a nós comprovar, testar essa hipótese para ver realmente se essa é a principal resposta para a gente entender o problema da diminuição das chuvas, que por sua vez diminui na oferta de água para a gente, ok? Quanto ao estresse hídrico, o estresse hídrico seria a quantidade usada sobre os recursos hídricos renováveis, como a água. Ele pode ser de elevado a baixo. Então, é a quantidade usada e a quantidade usada a respeito da disponibilidade, certo? Então, em geral, em regra geral, aqui em São Paulo, nós não temos problemas de estresse hídrico. Só que por conta de um ano, de um biênio aí, né, 2 anos de pouquíssima chuva, nós chegamos, né, num estresse hídrico elevado. Né? Por conta de quê? Por conta de 2 anos com pouquíssima chuva, certo? E que não conseguiu, né, abastecer nossos principais reservatórios. Aí nós tivemos que fazer todo um malabarismo, toda obra de leva água de um sistema para o outro, né? E aí obra sempre envolve investimento, sempre envolve coisas, né, polêmicas, enfim, né? O governo do estado de São Paulo teve que fazer uma ginástica bastante intensa para poder dar conta de abastecer a água nesses 2 anos em que nós estivemos com estresse hídrico elevado, ok? Caminhando para o último ponto, né, o da geopolítica da água. Então nós temos alguns lugares do mundo, principalmente lugares que vão ter baixa incidência de chuvas, né, que nós vamos ter estresse hídrico elevado, com pontos de luta e posse por recurso hídrico, né, conflitos às vezes abertos entre países, né, a respeito, né, do controle dos mananciais, o controle, a distribuição da água, certo? Então, controlar a nascente, o quanto que você vai deixar para os seus parceiros, para o país, né? Então, vamos pegar, por exemplo, um caso como o rio Tigre e Eufrates. O Tigre e Eufrates nasce na Turquia. E aí ele vai tomar rumo sul, mais ou menos rumo sul-sudeste, e vai para o Iraque, certo?
E a Turquia construiu um monte de usina hidrelétrica. Então, o fluxo da água ele está controlado pela Turquia. Então, isso vai gerar toda uma instabilidade diplomática entre as partes, certo? Por conta dessa coisa do acesso à água. O caso mais, né, claro aqui, Israel, Síria e Palestina, certo? Israel controlou as colinas de Golã, tomou da Síria as colinas de Golã. Por quê? Porque vai ter ali a principal nascente do rio Jordão, ok? Controlando isso, ela controla o fluxo de água. Então, o acesso dos palestinos à água depende da benevolência do Estado de Israel, né? Então, é um problema a mais para se resolver nessa questão palestina toda que nós estamos sempre trabalhando, né? Sempre abordando, sempre chamando atenção. Então, finalizo na nossa aula sobre a questão da água, chamando atenção para os problemas, né? A demanda sempre maior que a reposição, ou seja, vamos usar aquele conceito lá do começo do nosso estudo, né? A pegada ecológica sempre maior do que a biocapacidade, a poluição dos recursos, o desperdício, né? O desequilíbrio na distribuição, precários sistemas de saneamento básico, ocupação irregular de mananciais. Isso é muito problemático porque vai gerar assoreamento nos rios, que por sua vez vai ter leitos mais rasos, ok? E aí nós temos que pensar soluções, né? Quais seriam as soluções? Educação ambiental. Desde a mais tenra idade, desde pequenininho, né? Construir, né, uma mentalidade de preservação nas crianças, para que elas cresçam, né, tendo aquilo como algo natural, né, naturalizado, como um dever nosso para com o meio. Então a educação é essencial, né? Reuso da água, criação de ideias de você reusar a água, né? Água de chuva, água de banho, né? Construir cisternas, né? Universalização de saneamento básico, que é uma coisa que enfim, né, parece que em junho de 2020 nós criamos o Marco Universal do Saneamento Básico. Proteção de mananciais, revitalização do manancial, de mata ciliar, né, e cobrança pesada daqueles que cometem crimes contra a água ou que consomem demais, ok? Então é isso, galera. É um tema que às vezes eu percebo que os alunos não dão muita bola, mas é um tema não só importante para a geografia como para outras áreas, e é um tema que volta e meia está sendo pedido aí, por exemplo, em redações. Então, é isso, ok? Um abração para vocês, tudo de bom e até a próxima.